Então, pessoal, começando aqui, a gente separou a apresentação pelos resultados das empresas, pelos guidances que as empresas também forneceram, respectivos à safra atual. Depois a gente passa pelo cenário de açúcar, pelo cenário de etanol, a gente traz alguns pontos de atenção e depois a gente também comenta um pouco aí sobre as novas legislações, os programas governamentais e o crescimento desse mercado como um todo no Brasil e no mundo. É o PL Combustível do Futuro, que é algo que com certeza vai mexer no preço das ações também quando vir a ser aprovado. A situação atual desse PL. Pessoal, dando então um update sobre o nosso último vídeo de São Martin e Jales, né? O último vídeo ele teve um relativo sucesso no YouTube, né? Dado o canal aqui, foi um vídeo que puxou quase 3.000 visualizações. Então, não sei se é porque ficou um vídeo bom ou porque o pessoal tá querendo saber sobre São Martin e Jales, né? Principalmente depois que as ações subiram com o último resultado, então acho que pode ser isso também, o pessoal está curioso. Então, dando um update sobre o que a gente trouxe no último vídeo, onde a gente falou muito dos fundamentos das empresas, explicamos as duas empresas. Nesse vídeo a gente vai trazer mais a questão do resultado em si, né, do último ano contábil das duas empresas. A gente vai falar também, principalmente sobre a questão do preço de etanol, até eu deixei ele como um slide de entrada aqui, porque foi algo que mudou bastante desde o último vídeo. Né, o etanol estava na lama no último vídeo e agora ele vem numa tendência de recuperação que a gente quer falar nesse vídeo aqui. Então tem bastante informação nova sobre as duas empresas. O açúcar também, né? O açúcar continua a preços altos. Aqui ele deu essa queda, mas se você vai puxando o zoom, açúcar está no mercado muito bom, as empresas estão com uma margem muito boa. A gente vai falar, né? As empresas travaram aí preços 30% superiores, isso a gente vai falar no decorrer do vídeo. E pessoal, então para a gente se situar aqui, tá? A gente montou uma apresentação onde a gente vai falar dos resultados, né? Falar do preço das commodities. Mas isso aqui é um vídeo para quem já entende um pouco das empresas. Para quem não entende nada das empresas, eu indico você começar pelo vídeo anterior, onde a gente fala de onde essas empresas têm usinas, o que elas produzem, né? As duas empresas são do setor sucro-alcooleiro. Elas plantam cana-de-açúcar, elas possuem milhares de hectares de terra aqui no Brasil, então a partir dessa cana-de-açúcar, isso daqui vai virar açúcar ou etanol e outros subprodutos que a gente falou no outro vídeo, né? Tem vários subprodutos. O principal é açúcar e etanol, é o que a gente vai focar nesse vídeo aqui, que é o core do resultado dessas empresas. Então o link do outro vídeo vai estar na descrição e para quem investe nessas duas empresas que caiu nesse vídeo, não deixa de se inscrever, né? Me seguir também lá no Instagram, onde a gente vai fazendo essas atualizações sobre as empresas que a gente investe. A gente vai falar de duas empresas que hoje nós investimos. Eu sou o Leandro Ossi, né? O Leonardo, eu já trouxe ele no último vídeo aqui também, ele é meu sócio na gestão do nosso clube de investimentos, né? Nós temos um clube de investimentos onde a gente investe o nosso dinheiro, né? E também de amigos e familiares, e essas são duas empresas que estão na nossa carteira, por isso que a gente vai trazer muito mais a parte de uma visão de longo prazo, que é o nosso objetivo de investimento. Bom, galera, vamos começar então aqui por São Martin, que é a empresa maior. O Léo vai abordar o resultado da safra 23-24. E daí eu quero só lembrar aqui vocês a questão do ano calendário. O ano calendário dessas empresas ele começa em abril. Então, esse quarto trimestre de 2024, ele foi em março de 2024. Então, agora em março, ela fechou o quarto trimestre da safra 23/24. Então, hoje, a gente já está no ano de resultados da safra 24/25, beleza? Então, só esse pequeno adendo que a gente está em julho e estamos falando do resultado do quarto trimestre de 2024, mas na verdade foi o trimestre que terminou agora em março. Bom, vamos lá, Léo. Isso, até aproveitando, Leandro, e a gente daqui a cerca de 2 semanas vai sair, né, o resultado do primeiro trimestre da safra 24/25. Mas voltando aqui aos resultados passados, então, da São Martinho. Assim, a gente pode resumir em poucos pontos aqui o resultado da safra para São Martinho. Primeiro, o açúcar foi o grande herói, digamos assim, dos resultados. O etanol foi o grande vilão, basicamente, Sim. né, por preços muito baixos. E lembrando, né, que etanol e açúcar são as duas principais fontes da receita dessas empresas sucroenergéticas, né? Eles têm outras receitas, mas essas são as duas principais. E no caso da São Martinho, especificamente, nós também tivemos um outro ponto bem relevante, que foi o recebimento, né, dos precatórios ao longo do ano, que potencializaram o lucro líquido da companhia. Como estava mais ou menos no radar também a alavancagem da São Martinho voltou a ficar ali por volta de uma vez
EBITDA, o que basicamente voltou a um patamar bem tranquilo, né? Tinha subido um pouco ao longo da safra, porque a São Martinho reteve boa parte ali do ATR, então ela preferiu esperar para vender boa parte do que tinha produzido, e isso naturalmente aumentou a alavancagem ao longo da safra, mas agora está bastante conservador. Ô, Léo, tu não consegue ver aqui, mas eu até pintei aqui de verde a questão do açúcar e pintei uns quadradinhos vermelhos aqui do etanol, que foi realmente o destaque desse último ano de resultados dessas empresas, foi isso, foi o açúcar brilhando, né, com ótimos preços, a gente tem depois um slide aqui com o preço do açúcar, enquanto o etanol os últimos 12 meses foi um preço muito ruim, né, com o São Martinho trabalhando ali com uma margem quase que zero ali no etanol, e Jalles até uma margem negativa no etanol. E agora a situação está se invertendo, né? O que a gente vai mostrar, né, sobre os preços do etanol, que vai ter slide mais para frente. Mas só para detalhar, né, como o Léo disse, o preço do açúcar nesse primeiro quadrado verde aqui, ó, ele se manteve, então conseguiu até um preço um pouco maior, de 3%, mas o destaque também foi a produção de açúcar nesse último ano. Então essas empresas, como a gente falou, né, no último vídeo, foi realmente uma safra muito boa. Então vejam que aqui, ó, subiu 21% a produção e 14% o preço nos últimos 12 meses, né? Aqui essa comparação de 3% foi trimestre contra trimestre. Então assim, açúcar a ótimos preços, um bom volume de produção, enquanto que o que realmente castigou o resultado, como vocês podem ver aqui, foi o etanol, né? Trimestre contra trimestre, 30% mais baixo, ano contra ano também, ó, 30% mais baixo os preços. Então, isso daí foi o que realmente segurou o resultado, porque a safra 23-24, né, Léo, como a gente viu no Jalles Day, eles falaram o setor das sucroalcooleiras como um todo teria que colocar no quadro como foi aquela safra, porque foi um ano que deu tudo certo, a questão climática, elas tiveram uma produção muito boa. Pena que o etanol não deixou os resultados brilharem. É o que está caminhando para se inverter nesse próximo resultado, né? Bom, então, pessoal, passando agora dos resultados para o guidance que a São Martin forneceu, quais são os pontos principais aqui? Eles estimam uma estabilidade na produção, com um maior ATR sendo contrabalanceado por uma menor moagem. Essa menor moagem, depois a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, só que é basicamente por uma questão climática. A última safra teve um clima perfeito para produtividade, né, e para produção. Então, essa safra que se iniciou em abril de 2024, ela teve um pouco menos de chuvas nos períodos que deveria ter tido mais chuva. Olha, até eu selecionei aqui, ó, o ATR produzido, eu coloquei em vermelho, foi mais 2,4%, enquanto que a cana processada menos 3% por essa questão climática desse ano que não está tão favorável. E só um comentário, né, que eu fico falando para Léo, ó, selecionei aqui, é porque ele do outro lado não consegue ver o que eu estou colocando na tela aqui, mas eu vou destacando para vocês, pessoal. Mas continua aí. Então, mais um destaque que é importante, né, termos em mente é a planta de milho da São Martinho, que na safra passada ela estava rampando, né, estava iniciando ali, testando como um todo, e agora nessa safra ela está operando plenamente, então os resultados serão mais fortes. E só para lembrar, né, que o etanol ele pode ser obtido tanto a partir da cana-de-açúcar quanto a partir do milho. Então, é uma forma da empresa se diversificar e, inclusive, conseguir operar em cenários não tão favoráveis para o etanol, porque o etanol de milho, na grande maioria das situações, vai ser mais competitivo do que o etanol de cana. Tanto que a São Martin foi mais competitiva, né? Teve uma margenzinha melhor do que a Jalles esse ano por conta disso, porque realmente etanol e enquanto Jalles a gente vai falar, né? A Jalles ela hoje não produz etanol de milho, apenas etanol da cana de açúcar. Eles estão avaliando começar também etanol de milho para conseguir suprir a demanda dos próximos anos, que é o que a gente vai falar. Mas hoje a Jalles é apenas etanol de cana de açúcar, enquanto São Martinho tem então essa diversificação, né, do etanol de milho e também da cana de açúcar. Exatamente. Tá. E quanto ao mix de produção, a São Martinho não estima nenhuma grande mudança, então vai ficar ali no range de 46% açúcar e 54% etanol. Lembrando que nesses 54% de etanol também está incluído o etanol de milho. Esse daqui foi um ponto muito importante na última safra, porque como o açúcar estava com uma margem muito boa, né? O preço do açúcar, a gente vai ver no gráfico ali, ele estava muito bom, a margem do açúcar estava excelente. O problema é que as empresas não tinham estrutura suficiente para destinar toda a produção para o açúcar, né? Enquanto que o etanol estava com uma margem ruim. Então, São Martinho teve um resultado melhor do que Jalles, porque Jalles teve que destinar o mix dela 60 e poucos % para o etanol, né? Que a gente vai ver para frente.
E foi uma correria, né, durante o último ano, justamente para eles conseguirem aumentar esse mix e transformar esse mix de 50% em 50%, para aproveitar o preço do açúcar que está melhor. Então esse é um dos gatilhos que a gente vai conversar sobre a Jalles, que de fato agora vai conseguir melhorar esse mix, já está em produção de açúcar na usina de Santa Vitória, né, Léo? Acho que eu estou indo muito para frente, mas só para destacar que essa questão do mix é importante. Então hoje São Martinho ela mantém esse 45 açúcar, 55 etanol, mas na Jalles isso daqui vai ser bem importante para a gente tratar a respeito. Então, pessoal, agora entrando em Jales, né, antiga Jales Machado, a gente trouxe aqui um slide com os principais resultados financeiros da companhia, mas tem um porém. Esses resultados financeiros eles ainda não refletem a mudança de patamar que está ocorrendo dentro da empresa. Então, na prática, a geração de caixa da empresa, da Jalles, foi muito afetada negativamente por esses preços do etanol. Lembrando aqui que o mix da Jalles, mix açúcar e etanol da Jalles, na safra passada, ainda era o mix antigo, ainda era um mix bem reduzido em açúcar, então ela tinha cerca de 2/3 ali da produção voltada ao etanol. Então, esses preços baixos do etanol bateram muito forte nos resultados financeiros da Jalles. Então, por isso que a gente comenta aqui que Eu estou destacando aqui, ó, os últimos 12 meses, o EBITDA, então, caiu 22%, selecionei aqui, e o EBIT ajustado, estão caindo 73%, né, comparando o ano contra ano. Realmente detraiu bastante o resultado do etanol. Tem mais um ponto aí, Leandro, que na verdade a Jalles, tanto a Jalles quanto a São Martinhas têm capacidade de estocar bastante, né, etanol e açúcar também. Então, o que a Jalles acabou fazendo foi optar por uma estratégia, né, de estoque de passagem, né, passagem de uma safra para outra. Então, eles iniciaram essa safra com estoques da safra passada. Então, Sim. provavelmente, ao longo desses primeiros meses da nova safra, eles vieram vendendo. Sim. E daqui a 2 semanas nós teremos provavelmente, né, a confirmação dessas vendas no resultado E o que de fato foi trimestral. assertivo, né? Porque realmente o preço do etanol recuperou, então eles ter segurado esse estoque foi assertivo. Só prejudicou quem olha a foto do resultado, né? Quem está olhando a foto do Exato. resultado fica realmente ruim. Exatamente. A questão da dívida, apenas abordando aqui rapidamente, ainda é uma dívida bastante tranquila. Assim, no caso da Jalles, nós temos que frisar que ela passou por fortes investimentos. Então, ela teve a planta de açúcar na Santa Vitória, na usina Santa Vitória, que basicamente era apenas uma destilaria até ano passado. Então, agora Santa Vitória, que é uma das 3 usinas, ela também consegue produzir açúcar, por isso que o mix de açúcar sobe de um ano para o outro Certo. e chega ali a 50% aproximadamente, com potencial de bater 55% num ano cheio. Essa Uhum. fábrica, então, ela iniciou a produção faz algumas semanas e vai pegar ali cerca de 90% dessa safra 24 e 25. E o meu ponto sobre a dívida é o seguinte: teve também expansão de capacidade nas outras 2 usinas, a Otávio Lage e a Jalles Machado. Então, o ciclo de investimentos começa a inflexionar, né? Os grandes desembolsos de caixa já foram, agora é mais uma questão sempre do capex de manutenção e com pequenas melhorias à frente. Então, a Sim. gente encontra, né, a gente vê a dívida da Jalles ainda num patamar bastante tranquilo. Isso é muito bom, porque quer dizer que a próxima geração de caixa, o que vier a ser gerado à frente. Essa geração de caixa, esse é o ótimo problema, né? Quando uma empresa começa a sobrar caixa para ou distribuir dividendo ou crescer. Já eles têm um DNA mais de crescimento, né, Léo? É uma empresa que está sempre prospectando novas oportunidades, como a gente já falou, né, do etanol de milho, que eles estão prospectando, talvez. A usina de Santa Vitória, por exemplo, eles fizeram isso de forma muito ágil, né, Léo? A empresa começou a obra em outubro do ano passado, já entregou, já está produzindo açúcar lá. Então conseguiu aproveitar essa margem dos preços de açúcar que está muito melhor agora, né? E o mais interessante é que eles fizeram isso já travando o preço, né? Então, isso a gente até comentou no último vídeo. Eles já travaram o preço da usina que nem estava pronta ainda, aproveitaram que o preço estava muito bom. Então, assim, é uma empresa que está sempre prospectando crescimento, né? Eles entraram no mercado de capitais já para crescer, né, Léo? Como a gente comentou, eles fizeram a IPO, acho que foi 2021, e já entraram no mercado já visando captar dinheiro para comprar essa usina de Santa Vitória. Compraram a usina de Santa Vitória, que produzia apenas etanol, né, e não era bem tocada na parte
do plantio, não tinham expertise ali para o plantio de cana-de-açúcar, então eles identificaram essa oportunidade, era uma fábrica, uma destilaria de etanol muito boa, porém um plantio de cana-de-açúcar onde eles não tinham muito know-how. Então a Jalles comprou, melhorou muito a questão da produtividade por hectare ali, dessa safra, e agora, identificando que o etanol não tinha essa margem, eles já investiram e agora essa mesma usina de Santa Vitória produz tanto etanol como açúcar. Então é provável que agora, reduzindo esse capex de investimento, porque a usina já ficou pronta, eles vão estar prospectando novas oportunidades, né, Léo? Exatamente, exatamente. Só para lembrar o pessoal que no setor sucro-alcooleiro nós temos somente três empresas listadas. A Raízen, que é gigante do setor. Gigante. Aí depois temos a São Martinho, que é, enfim, é conhecida por ser uma grande pagadora de dividendos, mas faz tempo que ela não faz uma grande aquisição, apesar de crescer de forma orgânica. E a Jalles Machado, a atual Jalles, essa sim, bem mais recente e que parece ter um pouco mais de apetite para Jalles crescimento. é a pequena do setor, né? Claro que é uma Isso. empresa grande, mais perto de São Martinho. E até um detalhe, já que tu falou das três, né? São Martinho é a mais ajeitada delas ali, é a mais reloginho, tem mais de 15 anos, né, de IPO. E é uma empresa que tem o menor custo de produção. Então, novamente, o que a gente sempre está falando aqui, né? Estamos fugindo um pouco do resultado financeiro, mas é legal falar dos fundamentos dessas empresas. O Brasil, hoje, é o que realmente vai ter que dar conta dessa transição energética no mundo com a questão do etanol, porque o nosso custo de produção aqui é muito baixo. Isso mesmo. Voltando então para o guidance da Jalles, né? A gente teve ali crescimento, né, da safra passada para a safra projetada agora de cerca de 12% ano contra ano no processamento de cana, né? Isso é proveniente especialmente dos tratos culturais que estão ocorrendo na Santa Vitória, né? Que é essa usina comprada há cerca de 2 anos atrás. Então, na prática, ocorre uma substituição ali das espécies de cana, de modo a deixar o mix de cana-de-açúcar mais resistente a pragas, mais resistente a clima e mais produtivo também, né? Para conseguir extrair mais açúcar ou mais etanol. Pessoal, lembrando que no nosso último vídeo, que vai estar aqui na descrição, a gente detalhou todas as usinas das duas empresas, a localização, a gente fez realmente um resumo, foi um vídeo maior, mas para quem vai investir nessas empresas de longo prazo, não deixa de ver o outro vídeo que você vai entender o modelo de negócio das duas, né? A Jalles, inclusive, é mais diversificada. A Jalles, a gente está falando aqui só do açúcar, etanol, mas a Jalles produz outros produtos como açúcar orgânico, álcool gel. Tem lá uma linha, eles têm uma linha também de produtos, de outros produtos orgânicos além do Sim, açúcar. Então ela está um pouco mais diversificada de fato. sim, exporta esses produtos orgânicos para a Europa. Então, assim, é uma empresa mais diversificada, até pensando em longo prazo, isso é interessante. E só que a gente não vai abordar aqui, né? Porque senão vai ficar mais longo do que já está ficando. Então, até nesse slide fica evidente que as duas unidades originais, vamos chamar assim, da Jalles, que são a Jalles Machado e a Otávio Lages, têm produtividade muito superior. Na verdade, é um manejo agrícola de excelência que o pessoal acaba fazendo nessas duas unidades. Então, a Santa Vitória está nesse caminho que demora alguns anos para até você fazer a troca, né, dessas espécies de cana e tratar adequadamente o canavial, mas está mirando para essa mesma produtividade bastante alta. Então é isso que é importante ir acompanhando ao longo dos resultados. E também, pessoal, aqui fica evidente, né, nesse slide a questão do mix de produção, a mudança em relação a safra passada, onde o mix de açúcar e de etanol era 37, 63 e pula para 50, 51, 49, com, né, um ganho expressivo na percentual de açúcar. E sobre a questão do CAPEX, que a gente mencionou previamente, né, dá de ver na parte inferior também do slide, essa questão do início, né, da redução do CAPEX devido a grande parte desse investimento ter sido feita nos últimos 2 anos. Então, pessoal, agora entrando na questão dos preços, né, de açúcar. Depois a gente aborda o etanol. Agora, focando em açúcar, a gente pode ver que nos últimos 50 anos a variação do açúcar ela é bastante agressiva, né, quando ela ocorre. Normalmente ocorre por uma questão mesmo de safras mais fracas ou mais fortes, porque na prática a demanda ela cresce ano contra ano, cerca de 1% e pouco, né? 1,5% ao ano, algo nesse
range. Então, assim, do lado da demanda tem muita pouca diferença. Agora, do lado da oferta, Sim, a questão climática é muito importante, muito relevante. Então, a gente tem basicamente três países principais hoje, né? Hoje são os mais importantes, que sim, Brasil, Índia e Tailândia. Então, a safra desses três países é extremamente relevante para os preços do açúcar. Então, até curiosidade, né? Essas subidas recentes, depois de 2020, nós tivemos, assim, crises climáticas na Índia, onde teve menos chuvas de monções, o que acabou afetando 3 ou 4 safras, na verdade, consecutivas de cana-de-açúcar por lá. E recentemente aqui no Brasil nós tivemos uma safra recorde, então isso ajudou sim. a baixar o preço, né, do açúcar. Foi o El Ninho, né? O El Ninho deixa lá seco e aqui chuvoso nessa região centro-oeste e sul. E só complementando, né, Léo? Não sei se tu ia falar, mas a questão é que também a Índia, ela é um grande produtor mundial, mas também é um grande consumidor. Então, o que ela exporta, na verdade, é muito pouco. Ela é um exportador marginal, porque tudo que ela produz, ela praticamente consome. E essa subida que a gente teve, né, como tu comentou aqui, boa parte é pela questão do governo indiano também, que né, não foi uma sugestão lá é um pouco na base da imposição que os produtores da cana tiveram que direcionar a produção da cana para o etanol, para consumo interno, para reduzir poluição lá. Então a oferta de açúcar no mercado caiu ainda mais. Então é como o Léo falou, né? É um mercado que a demanda do açúcar ela é uma crescida constante, não muito grande, mas a demanda dá essas variações bruscas. E quem está absorvendo esse mercado hoje de exportação de açúcar para o resto do mundo é realmente de fato o Brasil que está segurando. E mais uma informação importante aqui, pessoal, é que pelo fato do açúcar ter preços extremamente voláteis, as empresas trabalham com hedge. Então, as empresas que conseguem fazer bons hedges quando o preço do açúcar dispara, elas garantem, né, elas travam um considerável ganho financeiro para o futuro, para a próxima safra, para subsequente. Então, às vezes, até uma terceira safra para frente conseguem fazer travas de preços a preços elevados. Então, sempre Sim. essa questão por ser muito volátil, faz bastante sentido manter os hedges em dia. É tanto que naquela nossa classificação, né, para quem me acompanha de outros vídeos, sabe que a gente divide aqui no nosso clube de investimentos entre ataque, meio-campo, defesa. Apesar de elas serem commodities, elas entram aqui como meio-campo por essa questão do hedge. Elas acabam tendo um resultado um pouco menos cíclico por essa questão do hedge no mercado futuro e via opções. Aqui nesse slide está exemplificado o que a gente falou sobre o hedge. Então, no caso, por exemplo, da São Martinho, nós temos aqui a 62% da produção da safra atual já está redeada a preços bastante elevados, conforme aqui o gráfico. Na parte direita do slide, a gente também vê ali as expectativas, né, de produção na safra brasileira, na safra indiana e na safra tailandesa. Então, como a gente pode ver ali, a Tailândia está de certa forma, salvando um pouco aí o cenário do açúcar, enquanto que o Brasil e a Índia devem ter safras um pouquinho inferiores em relação à passada. E bem no meio do slide, a gente tem ali uma figura que representa, né, a questão da oferta e demanda bate nos estoques, né? Porque, enfim, toda commodity tem uma oferta, uma demanda e um estoque global, e essas três forças fazem pressão nos preços, né? Então a gente sempre monitora isso também. No caso da Jalles, pela empresa ter investido nas fábricas, na expansão das fábricas de açúcar e na construção da fábrica de açúcar na usina Santa Vitória, ela acabou fazendo hedges muito mais longos. Então ela pegou a safra atual e redeou inteiramente, com preços, né, 30% superiores à Enquanto tu tá safra. falando aqui, eu selecionei várias vezes aqui esse 30%, porque isso é uma informação muito boa, né? Imagina tu Boa, já começar o ano sabendo que a açúcar já deu uma margem muito boa esse ano, então tu já começa o próximo sabendo que tu vai vender 30% mais caro, já a safra inteira exatamente. travada. Então, assim, Exatamente. isso é uma informação de destaque, realmente, eu destaquei ela bastante aqui. Por isso que a gente está aqui sorrindo e rindo um pouco à toa. E É. como se não bastasse travar 100% da própria produção, eles também fizeram a trava de cerca de, não chega a 70, né? Mas foi 2/3 da produção do ano subsequente. Então, assim, praticamente 2 anos aí travados a preços muito, muito interessantes. E, obviamente, qualquer outro spike, qualquer outra
subida repentina que o açúcar tiver, né, nos próximos meses ou até daqui a um ano, ela muito provavelmente vai fazer novos hedges a preços interessantes, Sim. garantindo aí uma margem bem, Se bastante daqui gorda. um ano continuar esse mercado de alto do açúcar, ela já vai travar para daqui mais 3 anos, né? Então É, provavelmente vai mantendo essa margem positiva muito boa. E um detalhe é que assim, né, pessoal? Aqui esse mais 30 não quer dizer que vai aumentar o lucro mais 30%. Provavelmente vai ser maior do que isso, pela questão da alavancagem operacional. Até a gente fez uma conta bem rápida aqui antes, né, de começar, mas você mantendo o custo parecido, se você bater esse mais 30 no preço de venda, mantendo o mesmo custo de produção, o lucro bruto ali da empresa, nesse segmento aqui do açúcar, ele na verdade dobra. eventualmente, enfim, até mais do que dobrar, mas a Até mais gente do que. É mais do que dobrar, na está verdade, sendo né? Mas é que conservador na fazendo, expectativa. fazendo ali um mix com etanol, que também está se recuperando, mas não é o mais 30% ainda. Né? Com certeza essas empresas vão ter uma. Não à Uma toa melhora. que. Não à toa que acabou de sair o resultado, a gente não está batendo tanto em preço das ações, né? Mas a gente pode entrar aqui na questão de preço das ações. Até vamos cortar aqui para gente mostrar o. Isso daqui foi o que eu falei, ó. Esse daqui é o candle pós-resultado, né? A Jalles, por exemplo, subiu 10%. Agora já devolveu porque o mercado só está tradando macro, né? É só o fiscal brasileiro, parece que fundamentos das empresas não existem mais, principalmente small caps. Como a gente não tem liquidez, né? Esse mercado fica assim, sai o resultado, mercado lê resultado, resolve, e daí depois volta a questão macro, né? São Martinho foi a mesma coisa. Subiu aqui 20 e poucos por cento logo depois do resultado, né? A empresa subiu 25% em poucos dias após o resultado. Agora está dando uma devolvida. Mas só para destacar, porque o resultado, considerando essa projeção de preços que as empresas já travaram, ele é muito bom. Sim, exatamente, Leandro. O mercado sempre dando chance, especialmente para quem adentra um pouco mais aí nos fundamentos e entende o que está por vir, no caso de ambas, né? No caso de São Martinho, aí a estabilidade na moagem e muito provavelmente uma grande melhoria nas margens devido à melhora dos preços do etanol, que a gente logo mais vai falar. E no caso da Jalles, assim, crescimento de todos os lados, tanto por parte da margem do açúcar, por parte da margem do etanol, quanto pela moagem, que segue crescendo devido a essas melhorias, né, na usina Santa Vitória. Sim. Bom, aqui eu separei tá, uns indicadores, né? Só para mostrar um pouco da foto, como é que tá os indicadores financeiros. Preço sobre lucro da São Martinho, 7,1. Preço sobre valor patrimonial, 1,5. Enquanto o Jalles, aqui o preço-lucro de Jalles, ele tá bem distorcido, tá, pessoal? Se você puxar ali, vai ver que esse último ano ela teve 80 milhões de resultado, então isso distorceu bastante por essa questão do etanol. Lembrando que nesse ano é contratado um lucro muito maior. Primeiro, pelo etanol, que se está recuperando. Segundo, pela questão do mix, que agora é 50% açúcar, 50% etanol, enquanto ano passado era 60 e poucos por cento etanol, né? Então é garantido esse aumento de lucro. Por isso que esse indicador fica assim tão distorcido. Mas é uma empresa com múltiplos mais baratos que São Martinho. É uma empresa que tem menos histórico, é uma empresa que tem mais risco, né? Tem um pouco mais de risco de execução desses investimentos que eles vêm fazendo. Então é uma empresa que o mercado paga múltiplos menores. Aqui eu separei também o ROIC, eu prefiro analisar o ROIC do que o ROI, né? Mas assim, se você puxa o histórico, a São Martinho ela tem um prêmio sobre o preço em comparação a Jalles por isso, vê pela própria margem EBIT, né, que de São Martinho é maior. Como eu disse, São Martinho é a empresa com menor custo de produção nesse setor, sucroalcooleiro. E aqui eu separei o dividend yield para quem gosta, né? São Martinho tem um histórico de estar sempre pagando um dividendo. Então, pontos de atenção do etanol, a gente já falou da questão do etanol de milho, né, que tem uma margem melhor, é um ponto de atenção. Os estoques, que o Léo já falou, que a Jalles segurou estoque para vender agora durante esse ano contábil. Então, o próximo resultado provavelmente já vai entrar a venda de etanol que era da safra anterior, né, nesse resultado que sai agora durante esse mês. Sai meados de agosto, desculpa, não é esse mês. Tá, então, recuperação dos preços, eu nem vou falar aqui porque a gente vai entrar para o gráfico. O SAF, né, que eu vou deixar para o último slide nessa questão de projeção desse mercado, que isso é bem interessante. E a Raízen, que está dominando essa questão do etanol de segunda geração. Né? Recentemente, eles inauguraram uma nova planta de etanol de segunda geração, que eu quero dizer que nosso presidente teve na inauguração. Né? Foi um evento que a gente acabou assistindo lá e um pouco daquela puxação de saco entre político e empresa. A gente tem que citar isso aí. Mas enfim. Então agora a questão dos preços, né, Léo?
Eu já vou, enquanto tu vai falando, eu já vou ir fazendo uma reta aqui nesse gráfico que está muito bonito, né? Olha aqui essa tendência de alta. Então, exatamente. Nesse gráfico fica muito nítido o que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos nos preços do etanol. A gente pode pegar ali no início do gráfico à esquerda os preços da safra retrasada, ou seja, 2 anos atrás, onde a gente teve preços bastante bons. Inclusive, o etanol não foi um detrator de resultado naquela época. Depois a gente entra no período em que tivemos a safra passada, com preços bastante baixos, por uma Selecionei série aqui de fatores. março de 2023 a março de 2024, que é o resultado Exatamente. que a gente está analisando aqui. É Exatamente, que, muito que ruim. machucou muito, né, os resultados das empresas do setor. E a gente tem agora, a partir ali da virada do ano, né, uma recuperação dos preços do etanol. Tudo indica que esses preços vão ficar em patamares mais elevados por uma questão, inclusive, de redução de estoque e de uma retomada do consumo por parte dos consumidores de combustíveis. Aqui nós trazemos também um slide da São Martinho, também sobre, né, a questão do consumo de etanol. Então, na parte superior, nós temos ali a curva de paridade ao longo dos últimos 10, 11 anos. Ela tende a ficar ali por volta dos 70%, ou seja, nós passamos os últimos 12 meses com esse nível de paridade muito abaixo dos 70%, por volta dos Sim. 60, 63%. É uma anomalia, né? É uma anomalia. Se você vai no posto de gasolina, o etanol está abaixo de 70% do preço da gasolina, você abastece seu carro com etanol que vai gerar economia. A gente ficou com essa paridade nos 60 e poucos por cento pela questão do estoque de etanol, que estava muito grande no mercado. Exato. As empresas produziram muito, tanto que as empresas que a gente falou que segurou o estoque, né? Então tinha tanto etanol que, de Os fato, preços ficamos com essa baixaram. paridade negativa, né? Essa margem muito ruim. Exatamente. E depois dos slides da São Martinho, a gente traz aqui um da Jalles também, que retrata então uma projeção para o futuro, né, sobre os preços do etanol hidratado. Então a gente tem ali na imagem uma tendência clara de que à medida que os estoques vão sendo consumidos, né, na parte de baixo ali da imagem, a tendência é os preços subirem, se ajustarem ali por volta dos R$ 3 o litro. A própria paridade aqui eles já estão sinalizando que vai passar de 70%, né? Bom, aí eu já não sei, mas que de fato os preços estão numa tendência de recuperação, estão. Na verdade vai ser cíclico, né? Vai ser. Sim. E estão em recuperação por boa parte disso daqui que a gente quer destacar, né? Primeiro, o principal deles é o PL Combustível do Futuro, que é algo que com certeza vai mexer no preço das ações também quando vir a ser aprovado. A situação atual desse PL, só para vocês entenderem, PL, projeto de lei, tá? Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados. O que foi esse PL aqui? Ele juntou tudo que tinha de iniciativa de transição energética, essa parte, né, energia e ambiental. Então juntou a questão do biodiesel no diesel, o etanol na gasolina, né, o SAF, que é o combustível verde para aviação, tudo no mesmo projeto de lei. Isso já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. A gente achava que tinha até possibilidade de ser aprovado antes do recesso parlamentar, né? Mas tudo indica que não. O texto ainda não foi aprovado pelo relator, então provavelmente ele deve ser aprovado, né, depois do recesso, mas tem tudo para ser, de fato, apenas aprovado e depois sancionado pelo presidente. E por que ele é tão importante, né, para o etanol? O etanol está aqui hoje. Tem uma banda de etanol na gasolina que fica entre 18% a 27%. Ele sendo aprovado, ele já de imediato, a banda sobe para 22% a até 35% de etanol na gasolina e há uma intenção de que já de imediato essa porcentagem de etanol na gasolina vá para 30%. E isso daí, até eu estava escutando ali no painel do Jalles Day, que o governo já está trabalhando em iniciativas ali de tecnologia para, de fato, quando o PL ser aprovado, já realmente começar essa porcentagem do combustível. Então, a estimativa é que isso vai aumentar cerca de 100 milhões de litros por mês no consumo de etanol. Além disso, o combustível do futuro ali, ele aborda também a questão do SAF, né? O SAF, é o combustível verde de aviação, a querosene verde de aviação, ela pode ser feita também a partir do etanol. Então isso tem potência de aumentar o consumo de etanol no mundo todo, porque isso aqui vai ser uma imposição, né? Já tem países na Europa que são obrigados aos aviões lá que decolam ter uma porcentagem desse SAF no combustível do avião, e isso tem tendência de aumentar até 5%, né, no longo prazo. Isso daí vai demandar etanol a nível mundial, tá? Não só do etanol pode ser feito o SAF também, né? O biogás também pode ser utilizado para fazer SAF.
Aqui eu listei também nessa parte de regulamentação o programa Mover. Esse já foi aprovado, agora em junho de 2024, já foi sancionado. Tá? É a parte de inovações e mobilidade verde. Então ele é focado para a indústria automobilística, iniciativas em que o Brasil está de fato na vanguarda, porque tem muito país no mundo que ele analisa essa questão ambiental apenas na emissão de carbono, né, dos carros. Enquanto que aqui no Brasil, ele já começa, né, analisando a vida útil desde a produção desse carro. Em 2027, esse projeto, o objetivo é analisar a questão da sustentabilidade dos veículos do berço ao túmulo. O que é isso? Isso até a gente falou no último vídeo. O carro, por exemplo, elétrico, quando você compara ele com um carro híbrido a etanol, o carro híbrido, né, movido elétrico, etanol, ele é mais verde do que um carro 100% elétrico. Por quê? A produção dos carros elétricos, ela demanda outros minérios, né? Então isso demanda energia que é maior do que um carro híbrido. E a outra questão também o descarte, né? O descarte desses carros elétricos aí que estão sendo vendidos. E até eu tava dando uma estudada sobre isso, né, Léo? O que é interessante é que quando você tem toda uma frota movida a etanol, seja híbrido ou 100% etanol, você obriga esse ciclo contínuo. Então essa frota vai demandar mais etanol no futuro e vai ter que, então, portanto, ter a plantação dos canaviais que vão capturar o CO2 que vai estar na atmosfera ali no processo de fotossíntese. Então, né, o canavial ele tem ali um ciclo de 6 anos, né, de média de vida. Então, se você tem uma frota no longo prazo movida a etanol, seja híbrida, seja pura, você vai fazendo esse ciclo de fotossíntese, né? Isso mesmo, não, e o mais incrível é que o Brasil é um dos melhores lugares para se plantar cana-de-açúcar, então, no mundo. Então, Sim. acho que é uma oportunidade bastante grande aí que temos à frente, como tanto pelas empresas, pelo país, pelo meio ambiente também. E para fechar aqui, citei RenovaBio, que também é essa parte da receita de CBIOS. As empresas do setor de produção de etanol, elas possuem crédito de carbono que elas vendem para as empresas distribuidoras de combustível. Então, as empresas de distribuição de combustível são obrigadas a comprar os CBIOS das empresas de etanol. É uma forma do governo de tentar subsidiar os setores, né? E aqui não é nem pela questão da receita em si, que é coisa de 1% no resultado dessas empresas, mas pela questão da certificação, que é importante. Então, São Martinho, Jalles, elas possuem esse certificado verde, né, que permite elas venderem esses certificados, tá? Eu listei aqui outros, mas de fato a frase mais importante que eu vou deixar para o final é potencial desse mercado, né? Mas complementando ali em outros, tem outros subprodutos, né, do etanol. Então, o hidrogênio verde, que pode ser feito a partir do etanol ou do biogás, tá? O plástico verde, biogás, biometano, tá? O álcool de segunda geração que a Raízen está puxando à frente, né? Então, tudo isso são potenciais de crescimento para esse mercado. E a estimativa, né, aqui eu puxei fonte do Data Agro, é de que 2050 a produção mundial de etanol, a partir de toda essa demanda, ela teria que subir aí em torno de 10 vezes. Um mercado potencial muito grande que, aliás, vai, como a gente foi falando, né, boa parte disso vai ter que ser absorvido aqui pelo Brasil. Então o potencial é grande e se você quer também melhorar o potencial da sua carteira como um todo, não esquece, a gente tem a nossa assessoria através da XP Investimentos, tem um grupo privado, né, de quem está na nossa assessoria, o link vai estar aqui na descrição, tá, pessoal? Se você ainda não conhece, tem as planilhas também aqui do canal. E apesar do vídeo ter ficado maior do que a gente gostaria, né, o vídeo ficou... A gente tinha uma proposta de tentar fazer um vídeo mais curto, mas abordamos os resultados e para quem ainda quer saber mais sobre a estrutura dessas duas empresas como um todo, vai estar aqui na descrição, né, o vídeo anterior que a gente fez 6 meses atrás e abordamos a empresa como um todo. Então, bons investimentos, um abraço e até a próxima.